Graça e paz, galera. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez no Átrio. Adoração, treinamento, relacionamento, intimidade e oração. Muito bom estar com vocês. E hoje eu tenho o prazer de conversar com esse jovem, certo? Se ele queria gravar, viu, Davidson? Se você queria gravar, então vai ficar registrado aqui, entendeu? Eu estou aqui com esse jovem Davidson Gadita. Quando ele falar a idade para vocês, vocês não vão acreditar, porque eu não acreditei, certo? E, Davidson, é um prazer estar com você, certo? É muito bom estar com você aqui no Átrio, então eu queria que você desse um alô para a galera aí. Beleza. Bom, paz, galera, é um prazer estar aqui no Átrio, junto com o pastor, toda a equipe aqui, e tenho certeza que já estava escrito aí, né, nos céus aí, esse encontro aqui, eu tenho certeza que onde 2 ou 3 estão reunidos, nós estamos aqui, Amém. Né? A presença do Senhor que importa aqui nesse lugar. Glória a Deus. E é tão interessante, né? Os árabes falam maktub, né? Está escrito, né? E a gente tentou tantas vezes, né? Mas o dia de Deus era hoje, né? Exatamente. Que bacana, certo? Davidson, ele é adorador, ministro de louvor, e ele tem uma banda, certo? Um ministério que tem impactado aqui a nossa região, certo? E eu queria que você falasse um pouquinho do ministério de vocês. Beleza. Então, o Ministério Legado, na verdade, ele começou, a gente já está caminhando um tempinho aí, né? Assim, precisar exatamente, assim, a gente começou a dar início aí nesse trabalho mais ou menos ali por volta de 2015, né? Onde a gente, apesar desse sonho, né, já está ardendo ali no coração já há algum tempo antes, alguns anos antes, e até então eu só vinha orando e buscando ao Senhor a respeito de uma confirmação a respeito, né? Sim. Porque até então eu e um outro amigo, né, que inclusive eu gosto sempre de deixar muito bem claro, que é o Saulo, né, que hoje tecladista, que hoje inclusive nem mora mais aqui perto, né, mora lá no Rio de Janeiro. E ele é um brother que eu jamais vou deixar de honrar e esquecer, porque, de fato, ele foi um dos que entrou comigo, né, em momentos de oração e subir monte, colocar isso diante de Deus. Então, fica até meu abraço aqui para tu, Saulo. E, enfim, a gente começou a orar, né, a respeito desse projeto, porque até então a gente só servia na igreja local, né? A gente não saía muito para ministrar, a não ser quando era com o próprio ministério da igreja, né? Enfim, passado um certo período, aí no início de 2015, que a gente começou a, de fato, cair para dentro mesmo. E já com esses meninos hoje, com essa formação de hoje? Isso, aí que tá. Não necessariamente. Porque o Saulo, inclusive, pra você ver, o Saulo, que é um amigão meu, ele, para falar a verdade, ele nunca nem chegou a tocar, para você ver. Porque ele já... em seguida, ele mudou para o Rio de Janeiro. É bem na ideia do Paulo plantou e Apolo regou. É tipo isso aí. Mas, enfim, aí ele foi para o Rio de Janeiro, acabou que ele não deu início, não chegou a nem tocar, está ministrando com a gente. Mas tem o Daniel, no caso, né, que é o Daniel Lima, o baixista, ele está comigo desde o início, né? Não fez parte exatamente desse momento ali, né, de oração, né? Mas ele já está ali desde o início também, o Daniel, né? E assim, aí passou várias pessoas assim no ministério, né? Sim. Várias pessoas mesmo assim que eu tenho um carinho, né? Até que chegamos nessa formação mais enxuta mesmo, que hoje é um power trio, né? Isso não quer dizer que está fechado, né? Somos um power trio, creio eu que temporariamente, até Deus mandar um tecladista aí. Power Trio, galera, para quem não sabe, Power Trio é uma banda formada por 3 músicos. Isso. No caso, você faz as guitas, né? Isso, eu faço guitarra e vocal, o Daniel Lima faz o contrabaixo e o Wilkerson Bastos na batera. E eles não cantam também, não? Não canta, não. Já tentei botar o Dani, bora Dani, me ajuda nesses back, mas já tem uns anos que ele está nessa aí, me prometendo e até hoje nada. Mas, enfim, no vocal, por enquanto, é só eu mesmo. Você está na música desde quantos anos, Davidson? Então, assim, desde quando realmente eu decidi pegar firme,
Foi dos meus 17 para cá. Olha só. Gente, aí você pode pensar assim, né? Dos 17 para cá, então tem só uns 2 anos, entendeu? Quantos anos vocês dão para esse menino? Então. Certo? Ou, esse menino, eu chamo de menino porque para mim tem cara de menino, entendeu? Esse menino tem 36 anos, gente. Ninguém diz que ele tem 36 anos. Ó, esposa, Amanda, né? Ô, Amanda, você cuida bem desse rapaz aí. Rodou, eu falei para ela. Eu falo para ela, ela sempre fala que eu estou me achando mais aí. Tá então, aí. Com 17 anos, você começou. Foi, assim, comecei na Vera mesmo, sabe, pastor? Porque, assim, eu já tive contato com música, assim, desde os meus 11 anos, para falar a verdade. Mas nunca peguei, era aquele lance, muito meninão, só queria saber jogar bola, e enfim. Então, assim, eu lembro que com uns 11, 12 anos, minha mãe me deu um violão. Na verdade, eu queria uma bateria, né? Só para variar um pouco. O pai nunca dá a bateria. Pois é. É mais caro, é muito, né, barulhento. Ocupa espaço. Morando em apartamento praticamente a vida inteira, né? Então, enfim. Eu lembro que no dia desse meu aniversário, se eu não me engano, foi com 12 anos, ou 11, não lembro. Eu lembro que minha mãe chegou com um violão. Ela falou, meu filho, o negócio é o seguinte, é o que deu para comprar. E chegou com o violão. E eu fiquei assim, uai, mas beleza, eu fiquei feliz demais, porque era um instrumento. Quase que você virou, hein? E aí, enfim, aprendi alguns dedilhados, minha mãe já toca também alguma coisa, bacana. E ela me ensinou ali os primeiros passos, né? Me ensinou as cifras, alguns dedilhados, depois até chegou a me colocar numa aulinha de violão e tal, mas não fiquei muito tempo, e aquele lance que eu falei, né? Meninão, queria só saber jogar bola e etc. Mas tive muito contato, assim, porque a igreja é uma coisa que ajudou bastante, né? Depois de um tempo, já lá para meus 13, 14 anos, eu lembro que eu fui congregar no Evangelho Quadrangular, uma igreja lá no Gama, pastor Ivan, né? E alguns amigos meus de infância, até hoje, inclusive, né? O pastor Eric, Júnior, Patrick, enfim, que é uma família, amigos assim, da infância mesmo. Então, tinha ali no louvor, ali eu não tinha muito espaço, porque já tinha um guitarrista top, não sei o quê, e ali acaba que, sempre que dava alguém furava, eu estava ali arranhando no baixo, mas, enfim, muito quebra-galho, nada muito sério. Mas ficava ali o tempo todo, né, aquele desejo com a música, mas nunca levando a sério mesmo. Até que com 17, de fato, eu comecei a pegar aula mesmo. Aí eu fui estudar no GTR, estudei com o Bruno, né, Bruno Albuquerque. Hoje dono lá do 10dB, em Águas Claras. Uma pessoa assim, incrível, um guitarrista sensacional. Mas peguei aula também com outros músicos incríveis, né? Peguei aula com o Juninho de Souza, um tempão. Cheguei a estudar com o Pedrinho Pantoja, do Metal Nobre. Foi muito pouco, 1 mês. Que bacana. Ali, uma época ali que ele morava ainda no Ocidental, quando o Metal Nobre ainda estava lá em cima. Só que, né? Tem cara que 1 mês faz uma diferença tamanha, né, cara? Cara, esse cara, eu lembro que eu só dava band de um tom nessa época, né? Mal ainda. E ele, não, existe band de meio tom, tal. Enfim, esse cara é responsável por esse lance do band de meio tom, pra você ver. Foi 1 mês, mas foi assim muito legal. Estudei com ele, também estudei um tempo com o Felipe Paiva, né? Que também é um outro guitarrista monstro aí de Brasília, que bacana. Agregou bastante. E qual foi, assim, a influência da igreja na tua formação, de estar no meio de uma comunidade cristã, na tua formação como músico? Sim. E o oposto. Qual foi a influência do ser músico para você continuar na igreja? Sim, entendi. Cara, primeiro, pastor, igreja é uma coisa que é surreal a influência da igreja na vida de um músico, principalmente cristão. Porque, principalmente na época que eu comecei, era muito, como a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né? Era muito eclético o negócio. Assim, a gente tocava de tudo, a gente tocava desde Aline Barros, Fernandinho, e daqui a pouco estava tocando Trazendo a Arca. Kadosh. E é isso, era misturava com Oficina G3, quando né, o pastor não estava bem. O pastor deixava. Então, tipo assim, realmente... mas tinha algumas coisas também que volta e meia pegava para colocar nesse repertório, né? E foi um tempo assim que eu tenho muito e guardo com muito carinho, tenho muita saudade de muita coisa, né? Ali no início, mas assim foi muito benéfico, né?
porque agregou demais nessa questão como a gente estava comentando aqui antes, né? Uma época que eu passei, né, que eu congregava lá na SEAD, né? Então, tipo, tinham vários ministros, por exemplo, e como o senhor mesmo falou aqui, né, da realidade aqui, cada ministro tinha uma pegada. Então, isso obrigatoriamente, assim, por exemplo, eu sempre cantei e toquei, né? Na verdade, comecei tocando, depois que eu fui para essa parte do canto. E aí, enfim, estava sempre envolvido na música, né? Então, coordenando banda também, enfim, que eu liderava o Ministério do Louvor. Então, galera, agora a pegada é essa. Daqui a pouco, vamos mudar o disco agora. Então, isso foi muito benéfico, porque, querendo ou não, agregou vários tipos Com certeza. enfim, ser de fato musical, né? Não tocar apenas um estilo. Né? Então, assim, igreja, bênção total. Né? Agora, a outra pergunta, né, para continuar, aí a gente sabe que tem muitos tabus, né, que tem muitas questões aí que a gente vai para o campo ou não, e que pode ser até assuntos um tanto quanto polêmicos, né, é religiosidade, não é religiosidade, essa questão de pegar coisas que está lá fora, vamos dizer assim, e particularmente eu, não por influência de ninguém, para falar a verdade, eu sempre gostei de música. Música boa. Música boa. A música, talvez até escandalize alguns, mas a música, por mais que ela tivesse uma letra, uma mensagem que fosse contra aquilo que realmente a gente crê, acredita, os princípios, os valores, eu conseguia ver beleza nela, no sentido da melodia, sim, enfim. Sim. Porém, obviamente que algumas coisas o próprio Espírito Santo me deu um checkmate. Isso não serve para você. Né? Eu posso citar exemplos aqui, enfim, né, de bandas, por exemplo, de black music que eu curto pra caramba, só que o Espírito Santo falou para mim, isso não é legal para você. Olha só. Né? E, assim, coisas que eu sou muito fã, musicalmente falando, mas a mensagem, enfim, não me deixava à vontade para estar, enfim, tocando aquilo, e, enfim, né? Mas sempre procurei tirar extrair aquilo que você precisava musicalmente. Até hoje, eu escuto de tudo. É uma coisa que eu costumo dizer, e eu falo até para a galera, ó, não sendo Tati quebra-barraco, tá em casa, porque eu sou realmente apaixonado por música, não domino todos os estilos, obviamente, mas apesar de que isso também agregou muito para hoje eu, inclusive, mexer com produção musical, sim, mixagem, com certeza. Você é produtor musical também. Sim, sim. Trabalha com tudo, mixagem, masterização, tudo. Que bacana. E já teve proposta para ir para a noite? Já tive várias propostas, mas sempre disse não. Sempre eu disse não. Não por preconceito. O que você pensa sobre isso? O que eu penso sobre isso? É polêmico esse assunto, né? Não, mas a gente está aqui para polemizar. Aumenta os views. Eu sei que assim... eu penso que assim, pastor, e eu sou um pouco pragmático com relação a esse tipo de assunto, porque assim, é muito fácil a gente, de certa forma, e assim, eu respeito todas as opiniões, deixar bem claro já, né, desde já, mas é muito fácil a gente cobrar, principalmente, eu não estou falando de quem não vive exatamente da música. Sim. Mas é muito fácil você cobrar, por exemplo, do músico, que a renda dele é só da música, que ele toque apenas no gospel, vamos dizer assim. Quando o gospel, inclusive, não quer pagar. Então, tem tantos tabus, tantas coisas que a gente poderia conversar, e assim, ao meu ver, particularmente, tanta incoerência, que assim, chega a ser até triste esse assunto, porque a grande verdade é que chega no final do mês, eu sou um pai de família hoje. Quando eu era solteirão, era uma coisa. Agora, por exemplo, eu sou um pai de família, eu tenho 2 filhas, como a gente estava falando aqui para o senhor. Então, no final do mês, a conta de luz vai bater. Tá, se você me chamar de senhor mais uma vez, eu vou cancelar essa entrevista. Então, tá bom. Acabou. Você, you. Então, assim, a verdade é que as contas vão chegar no final do mês.
o leite tem que ir para cima da mesa, Tem né? fralda, tem leite, tem manutenção do carro, tem gasolina, eu ainda moro de aluguel, roupa e etc. E é como, inclusive meu pastor fala, a gente não vai pagar as contas com oração. Com certeza. Eu sei que isso choca um pouco alguns ouvintes. É tão interessante isso, Davidson. Eu trabalhei com o Ministério Som Profético em Campo Grande, e por alguns meses eu fiquei com a agenda do ministério. E aí eu peguei, um dia me ligaram, falaram assim, pastor não era pastor na época, assim, Kleber, quanto é para trazer o som profético aqui? E eu falei, cara, o som profético não cobra. Você tem que fazer a despesa da banda, né? Se for um local aqui perto, a gente vai de carro mesmo. São 2 carros para levar a banda e uma oferta para o ministério. E aí a pessoa virou para mim no telefone e falou assim, essa oferta pode ser oração? E aí, cara, na hora, assim, eu tive um insight divino na hora, certo? Sem colocar religiosidade no meio, mas eu creio que foi um insight divino. Eu falei, pode, irmão. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Sim. Foi aí, Aí ele né? não falou mais do assunto, porque, cara, a oferta pode ser oração? Primeiro que oração não é oferta. Você não ora pela pessoa para ofertar a oração da pessoa. Você ora para a pessoa porque nós somos chamados por Deus para orar uns pelos outros. Sim, sim. Não é verdade? Segundo que, beleza, essa oração, ela vai colocar comida no prato? Se for a oração de Eliseu, né, de Elias, para multiplicar ali o azeite, a farinha, né, e tal, beleza. Mas e a obrigação com aquela pessoa que está saindo da sua igreja para ir servir a outra igreja? Né? É muito sério isso. Uma coisa que eu vejo nisso aí, pegando ponto no que o senhor falou, você falou, é uma coisa assim, eu sei, gente, sabe, às vezes acaba que uma coisa que eu vejo muito, principalmente a galera da música, ministros, até pregadores, enfim, que fogem um pouco de certas polêmicas, mas eu não sei o porquê. Na verdade, eu imagino que seja, né? Mas a gente não pode bater martelo. Mas existem coisas que eu acredito que devem ser, sim, tratadas e faladas. Porque, pegando ponto nisso aí que o senhor falou, uma das coisas que eu observo muito, eu sou muito observador. E as igrejas que eu mais vejo, até, inclusive, trazendo para essa realidade do gospel, né? Deixar bem entre aspas aqui, é que muitas das vezes se fala muito de vamos honrar, vamos honrar, vamos honrar, mas muitas das vezes é as que menos honram, sabe? E eu não estou aqui de maneira nenhuma numa caça às bruxas das igrejas, pelo contrário, eu também sou e faço parte da igreja, nós fazemos parte da igreja. Mas a partir do momento que eu vejo, pelo menos dessa forma, que eu só consigo enxergar as virtudes da igreja, mas eu não consigo fazer uma autocrítica também, eu acho que facilmente nós nos tornamos manipuláveis com relação a qualquer coisa. E perdemos a oportunidade, inclusive, de crescer, né? Exato. De amadurecer como igreja. Exato. E eu vejo muito, lógico que não são todos, lógico que há homens e homens, mulheres e mulheres, assim como existem os falsos, existem os verdadeiros. Eu creio nisso, e nós estávamos falando aqui, mas muitas das vezes os verdadeiros não estão na mídia, né? Então, mas eu vejo muito esse lance desse papo de honra para cá, honra para lá, mas no momento que chega a hora do pega para capar, Deus te abençoe. Tapinha nas costas. Já teve ocasiões, sabe, que a gente foi ministrar com legado. E mesmo, né, a gente não cobra absolutamente nada. A única coisa que a gente pede é uma ajuda de custo com gasolina. E eu sempre falo, olha, uma oferta fica de acordo, eu sempre uso dessa maneira, fica de acordo com a disponibilidade, a liberalidade de vocês. Vocês hoje todos têm a sua profissão no legado. Sim, sim. Eu vivo só da música. Você vive só da música. Né? Mas você tem o seu home studio, tem o seu trabalho. Dou aulas, né? Aulas e trampo também com essa questão do home studio, né? Produção, etc. Já os meninos, não, né? O Daniel, por exemplo, ele mexe com né, hamburgueria,
O Will, ele já é gerente aí de negócio de obra, tal, é assim, um cara bem sucedido também nessa área aí. Então, cada um já tem o seu... E qual é a visão do legado? Por que o legado surgiu e por que vocês levam o ministério? Beleza. Ó, uma vez Deus levantou uma profetisa, né? E aí, essa mulher virou para mim, ela estava cheia, tomada, numa reunião que estava tendo na igreja, que eu lembro perfeitamente do dia e da hora, e ela virou para mim e falou assim, além de um desejo que já ardia no meu coração, que era sobre não ficar entre quatro paredes, né? E o que acontece? Deus pegou e usou essa mulher para falar algumas coisas comigo a respeito, né, nesse sentido. Então, só que até então só ficava entre quatro paredes. Nenhum problema. Mas era restrito a essas quatro paredes. E aquilo para mim sempre foi muito cômodo. E, de certa forma, ainda é cômodo, porque, embora a gente ministre em outras igrejas, de certa forma, eu não vejo como sair literalmente das quatro paredes, porque é cômodo ainda estar ministrando para crente, ministrando... Sim. Fácil. É cômodo, porque todo mundo sabe, dependendo da música que você toca, o mover vem. A galera já tem ali, todo mundo sabe, a gente sabe alguns gatilhos que a igreja vem. Uma coisa que é um tabu e que ninguém gosta de falar sobre isso. Sim. Que ministração de louvor tem muito do emocional. Sim, tem, com certeza. De você pegar nas emoções. Sim. E que, às vezes, inclusive, eu posso até não estar tão ungido, não estar orando tanto, não estar buscando tanto, mas se eu pegar o gatilho certo ali, eu atingo os objetivos que eu quero. Sim, creio nisso. A gente que mexe com música sabe disso. A música ela tem esse poder, não é à toa que o inimigo da nossa alma usa isso, né? Sabe exatamente o poder que isso tem e está usando aí para cima e para baixo e tem sucesso. Tem aí isso começou a te inquietar em relação ao ministério de vocês. Essa questão do ficar entre quatro paredes, nessa coisa fácil. Aspas, porque né? assim, o que acontece? Tem inclusive a ver, por exemplo, a gente já tem uma pegada, a gente toca muito louvor congregacional, né? Não por uma questão de estar na hype. Inclusive, particularmente, eu tenho até eu sou um pouco pé atrás com isso, mas apenas por entender mesmo a necessidade, né, de uma ordem do culto, vamos dizer assim. Sim. Mas, tanto é que a gente tem também algumas canções, né, autorais que já tem uma pegada um pouco mais roqueira, vamos dizer assim, né, que esquece essa linguagem do culto, né, já não tem nada a ver. Então, alguns eventos que a gente já fez fora, então, a gente já tem um outro direcionamento de como ir para o campo, né, ir para a ação, né. A gente tem um outro direcionamento. Mas, respondendo melhor, a gente começou pensando já nessa questão. Vamos sair das quatro paredes, vamos abençoar não apenas a nossa igreja local. Entendi. Mas por que acontece? O grande lance é que, como eu estou à frente, né, do ministério, e, lógico, alinhado também com os meninos, que eles também têm muito esse pensamento, a gente, apesar das placas, a grande verdade é que a gente tem um pouco de pavor das placas. A gente não consegue se ver muito, sabe, inserido, assumindo literalmente as placas. Nenhum problema com as placas. Acontece, faz parte. Faz parte. Mas uma crise que eu carrego há anos dentro de mim, pastor, é a questão de se somos uma só igreja, por que das placas? Porque tem tantas divisões. Eu entendo que para determinados assuntos, sabe, você vai pensar relacionado a um determinado assunto, você vai pensar uma coisa, eu já posso pensar um pouco diferente. Assim, até a gente entende que existe a diversidade, né? Mas tem coisas que
é aquilo e aquilo, e a Bíblia é muito bem clara. Então, assim, a gente visa muito a questão da unidade, de ser de fato um como igreja. É aquela, como sempre diz, né? Se a gente não voltar para o pó, se a gente voltar para o pó, Jesus, né, chegar na nossa geração, a grande verdade é que a gente vai tudo para o mesmo lugar. Então a gente... Se é que vamos. Aliás, vamos todos para o mesmo lugar. Ou vamos todos para o mesmo lugar. Isso. Ou vamos todos para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Exato. Então, assim... Sério. Vamos unidos de qualquer jeito, isso, né? Exatamente. Isso é sério. Então, a gente tem muito isso em mente, dessa questão. Sabe? Esse seria o maior legado do legado? Ah, não. Porque esse nome é pesado. Sim. Esse nome que vocês escolheram, né, o que seria para vocês se o Ministério Legado acabasse hoje? Uhum. Encerrou o ministério hoje, tal, Jesus, né, direcionou vocês a acabar o ministério hoje. O que o legado gostaria de deixar como legado? Que a gente não pertence a uma placa. Que a gente pertence ao reino. Porque a gente acredita no reino. Que a igreja é uma só. Que a gente acredita que, independente de uma liturgia, independente dos modos operantes, como diz, a gente quer manifestar aquilo que o Senhor depositou em nós, entende? E não simplesmente ou tão somente através da música, mas com a nossa vida. Sim. É o que eu falo muito com os meninos. Eu vejo muito a igreja, o pessoal falando sobre avivamentos, grandes avivamentos, avivamento da Rua Azul, e etc, etc. Mas o Espírito Santo tem falado muito comigo já de um tempo para cá, porque a gente às vezes foca em algo, em coisas tão grandiosas, que eu não estou dizendo que não deva, mas assim, a gente se esquece dos pequenos avivamentos que tem que acontecer dentro de casa. No meu relacionamento com as minhas filhas, com a minha esposa. Isso é forte. Esse porque se não começa o avivamento daqui da casa, da Sim. família, que é a base, como é que eu vou ser avivado lá na igreja, sapateando e falando em línguas, e aí tem um pastor que foi discipulador, né, sobre a minha vida um tempo, que ele falava uma coisa que até hoje eu falo e que é uma verdade, que é, sabe, com um microfone na mão, todo mundo é homem de Deus, cara. Agora, em casa, quando eu estou com o celular na mão e minha esposa não está me vendo, o pastor não está me vendo, que tipo de homem, que tipo de ministro de louvor eu sou, que vida que eu estou carregando? Porque, assim, às vezes a pessoa, sabe, ela ministra bem, canta bem, toca bem, aí entra no que o senhor falou sobre a questão do sentimento, dos gatilhos. Ela já sabe exatamente como que funciona a parada. O problema é que, uma coisa que eu sempre falo, como eu posso dizer, a técnica, ela é importante, ela é um meio, mas o fim é a vida que a gente leva. Verdade. O pastor Elismar Veiga, que nós entrevistamos, inclusive, aqui, foi o primeiro do Átrio, né? E ele ministra muito sobre cultura do avivamento. E uma das coisas que ele cita, inclusive, em todos os eventos que ele promove, é que nós somos gravetos. Então, assim, graveta é graveta em qualquer lugar. Sim. Ele pode estar escondidinho lá, se o fogo pegar, ele pega. Sim. Agora, se ele estiver molhado, se ele estiver podre, o fogo não vai pegar. Né? E aí é onde entra essa questão que você está falando. Exato. De levar, né, para a tua vida cotidiana essa coisa do homem de Deus. Não é verdade? Eu comento muito com a galera. Galera, nós não somos os 30, 40 minutos de ministração. Isso aqui só pode ser um teatro. Pode ser. Eita. Pode ser um teatro. Agora, isso aqui é só uma parte da nossa vida. O que tem que continuar e prevalecer pegar aqui o Daniel como exemplo, o nosso baixista. É o homem, é o sacerdote do lar que o Daniel vai ser para o Joãozinho. Né, o filho dele, que inclusive nasceu prematuro de 6 meses, 5 ou 6 meses, agora eu não me lembro direito. Tremendo. É o tipo de sacerdote que ele vai ser para o João, para a Camila, sua esposa.
É o tipo de sacerdote que o Will vai ser para a Mércia, as suas filhas, que eu vou ser para a Amanda e as minhas filhas. Sabe, é isso que realmente eu acredito que, pastor, que tem que falar mais alto do que qualquer outra coisa, porque uma coisa que eu costumo dizer é que técnica, como eu estava falando, a técnica é o meio, mas o que liberta não é a técnica. De fato, é o quê? Não é a unção que despedaça todo mundo? É verdade. Então, não é, sabe, técnica não liberta ninguém, é a unção. Eu cantando bem ou não, se eu tiver unção, se eu tiver vida, o mundo espiritual vai reconhecer a autoridade que está sobre a minha vida. Agora, se eu posso ser a melhor voz, o melhor instrumentista, se não tiver vida, o mundo espiritual vai rir da minha cara e não vai libertar. Quando vocês compõem, é nisso que você pensa? No que você pode transmitir? Como Também. É que nascem suas composições? São suas, são da banda? Como é que nasce? Dessas que a gente já lançou, elas são minhas. Né? A gente ainda não parou para compor todo mundo junto e tal. Os meninos até então não tem muito essa veia, né? Mas com relação a como assim, é muito espontâneo. Às vezes como você falou, um insight que eu tenho com relação a determinada palavra. Às vezes eu estou lendo a palavra e aí naquilo deu um estalar e aí eu tenho uma canção nossa, Maior que os Anjos, o nome dessa canção, Hebreus 1. Ela nasceu de uma revolta. De uma revolta interna. Uma revolta sua. Minha. Por quê? Porque eu vi uma igreja levantando um sumo sacerdote. E eu fiquei completamente escandalizado com isso. Isso gerou em mim uma revolta, porque eu tenho um amor muito grande pela palavra. Levantando o sumo sacerdote, o quê? Uma pessoa? Uma pessoa. Um homem idolatrando um homem? É o sumo sacerdote. Mas isso é bem igreja, velho. Igreja brasileira. E aí isso com seus... Deixa eu ficar quieto aqui. Mas tão... eu entendo. Mas tão explícito como foi, eu nunca tinha visto até então. E aí surge a canção disso. Foi. Eu não posso, eu não posso ser hipócrita. Falar, nossa, eu estava no mover, sabe? E o Espírito... Não. Quando eu vi isso, eu falei, Senhor, minha esposa sabe algumas revoltas internas que eu tenho. Como? Olha o que a palavra diz. A gente é reino, nós somos o reino, somos uma só igreja, mas... Já temos um sumo sacerdote. Já temos. E aí, sabe, e eu não sei o que é pior, se é a pessoa que se coloca nesse papel, né, nessa figura, ou quem está seguindo. Ou quem eleva ele a essa posição, né? É isso. Canta aí, canta a canção. Eu quero ouvir. Agora eu fiquei curioso de ver o que está rolando. Maior que os Anjos. Tem ela aí no nosso canal. Nós vamos deixar o link aqui, tá, galera? Para vocês poderem ir lá e ouvir ela na íntegra. Ela é assim, ó. Por muito tempo eu falei, de várias maneiras tentei anunciar a vossos pais pelos meus profetas, mas nesses dias falarei e continuarei a falar pelo meu amado Filho, o primogênito. Ele é o herdeiro de tudo e o resplendor da minha glória purificou a todos dos pecados. A destra do Pai se assentou com majestade santa, feito maior que os anjos, Alfa e o Ômega. Que todos os anjos adorem, que a igreja reconheça que Ele é o único sumo sacerdote. Faz os seus anjos espíritos e queima como fogo os ministros, queima por ti.
Seu nome é inabalável, justiça e graça sempre nele há. Graças, graças por ti. E vai. Caramba. Então essa Jesus, música nasceu que tremendo. num momento de... Senhor, não é possível, meu espírito bereano falou muito forte. Cara, é palavra cantada, né? Hebreus 1. Pura. Hebreus 1. Glória a Deus. Então essa foi uma das que nasceu nesse momento de... Porque o que acontece, assim, tem um pouco a ver com a sua pergunta agora. Agora peguei no tranco aqui. Uhum. Assim, você falou, né, a questão da igreja, mas é muita igreja isso, né, essa questão de sumo sacerdote e tal. E eu vejo que eu entrei um tempo atrás, uns anos atrás, eu entrei, de fato, numa crise violenta. Porque quando, de fato, eu tive encontro com a palavra, eu vi o quanto que existem uma série de palavras, uma série de, como eu gosto de dizer, né, fermento que são inseridos no meio da doutrina da igreja, que assim, atrapalha muito o nosso desenvolvimento, o nosso relacionamento com Deus, inclusive. Porque a gente tira Jesus do centro muitas das vezes. Exatamente. E aí gerou uma crise muito grande em mim, a ponto de, Senhor, eu quero zerar. Vamos zerar. Eu falei, eu me nego a acreditar em tudo que me falaram. E aí eu fui partir do zero. E como é que é, Davidson, na sua cabeça, encontrar o ponto de equilíbrio nisso? Por quê? Porque muitas pessoas têm tido essa mesma crise e têm ido para casa e ficado em casa. E assim, cara, não existe igreja em casa. Igreja é igreja, fala de relacionamento. Sim. Então, como é que você encontrou o teu ponto de equilíbrio? Porque você serve hoje na sua igreja, certo? É aliançado, você está em qual igreja? Eu congrego hoje na Comunidade Internacional de Adoradores, lá na Santa Maria. Santa Maria, quem é o pastor? Cia Church, pastor Tiago Rocha. Pastor Tiago Rocha. Então, e você é integrado lá. Sim. Né? A gente conversou e você é integrado lá. Onde é que você achou esse ponto de equilíbrio? De viver essa revolta, de questionar, até cantando, essa revolta, mas de não perder seu vínculo com o corpo de Cristo. Sim. É simples, na palavra. Hebreus 10, 25. Não sejais como alguns que têm deixado de congregar. Então, a palavra, eu não sou um teólogo, estou longe de ser. Nem, para falar a verdade, nem tenho pretensão de ser, mas... Isso nem é teologia, né? Não. Isso é vida, né, velho? Sim. Mas, assim, a palavra, quando eu falei para ti, né? Senhor, eu quero zerar. Porque eu não sei mais o que me falaram que é verdade, o que é sã doutrina, ou o que foi fermentado aqui. Eita. E aí eu zerei, pastor. Foi quando eu entrei na crise, e aí, como diz, eu fui para o verdadeiro Mateus 6,6, que foi ir para o meu quarto e ter meu relacionamento com Deus, de eu... não precisaria expor isso, né? Mas, enfim, eu passava noites e madrugadas adentro, palavra, e comendo Bíblia, pedindo ao Espírito Santo para me revelar a palavra, porque eu sempre queria, eu lembro até hoje de uma conversa que eu tive com um amigo meu de infância, o Everton, e eu lembro da gente, assim, adolescente ainda, né? A gente falando, mano, mas aí o que tu quer ser quando crescer? Tu já tem em mente isso que a gente já, há 16 anos, sei lá. E aí eu lembro dele falar alguma coisa, não lembro especificamente o que era, que ele queria dominar, não sei o que eu falei. E naquele momento eu já falava, cara, eu quero entender a Bíblia. E eu nem estava na igreja na época, eu estava um pouco desgarrado, vamos dizer assim. E eu quero entender a Bíblia, eu quero dominar a Bíblia. Queimava. Já estava ali. E eu não tinha noção do que eu estava falando. Só que de lá para cá, não para cá, lógico, né? Mas até eu ter esse meu momento dessa minha crise, vamos dizer assim, eu ia para a igreja e estava tudo certo, mas foi quando eu me senti, sim, de certa forma, manipulado com relação a algumas ações, alguns fermentos, vamos dizer assim, e eu fui ter esse encontro com Deus. Então, eu passava a madrugada lendo palavra, todo o tempo que eu tinha, eu estava
sabe, sei tudo da Bíblia? Claro que não. Tenho Sabe muito que aprender. Sabe o que eu estou pensando aqui, Davidson? Sempre que eu ouvia aquele texto, um pouco de fermento leveda toda a massa, todas as vezes que eu ouvi isso, o que se pensava e como é que a gente era ministrado? Fofoca. Sempre a mente ia para a fofoca. Não, cuidado tal com o irmão ali que vai falar mal do outro, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Usaram várias vezes. É a primeira vez que eu estou pensando sobre esse prisma. Que você está colocando aí, você não tem ideia do quanto Deus está te usando para falar comigo, cara. Amém. Comigo, certo? Porque eu sempre combati isso. Eu sempre trabalhei na nossa comunidade de fé aqui para que a nossa igreja pense, para que a nossa igreja seja bereana. Isso é bem. Vá estudar a palavra e não fique só naquilo que eu ou que qualquer outro pastor auxiliar meu fale. Traz aqui. Equilíbrio. Mas eu nunca pensei sobre esse aspecto de que eu posso estar levando fermento para a massa que é a igreja e fazendo com que ela seja o que ela não tem que ser. É muito forte isso. Eu sempre, depois de ter tido essas crises e tal, e aí, respondendo o que o senhor falou, como equilibrar, né, as coisas. Eu sempre... Eu amo a igreja. De coração, assim, eu sou apaixonado na igreja. Eu sou apaixonado com a missão da igreja. E a igreja de vocês é muito forte nisso, né? Em termos de responsabilidade com o indivíduo. Lá na igreja eu sou, de certa forma, novo lá, entendeu? Não tem muito tempo, muitos anos que eu congrego lá. Mas a CIA é uma igreja muito preciosa, que carrega algo muito forte. Você me falou que vocês têm um trabalho social, né, que é mercado social, o mercado não é social. Isso? Né, o mercado social trabalha lá no bairro de Porto Rico, né? Como é que funciona? E aí sempre tem uma vez por mês, né? Como o nome já diz, um mercado social, né? Faz-se um levantamento, né, de arrecada alimentos, brinquedos, roupas. Eu falei só de alimentos, né? Comentei contigo, né? Mas também tem alimentos, roupas e tal. E aí uma vez por mês esse mercado social vai para uma escola lá da região e aí abre para que a comunidade venha fazer as suas compras, né? Só que em valores muito, muito, muito acessíveis, né? Que bacana. Então, e eu, inclusive, buscava uma igreja que tinha esse senso de responsabilidade, né? Então, eu acredito demais nisso, que isso é ser reino, né? É como eu falei, Sim. Eu falo para a galera, não se resume a estar ali 40 minutos em cima de uma plataforma, cantando algumas canções. Isso é uma parte, né? Então, o lance do equilíbrio, né? Vem muito de... Eu, particularmente, eu sempre amei a igreja demais, e eu creio demais no que a igreja é capaz de fazer na vida do ser humano. Eu sou alvo disso, cara. Você entende que a igreja é realmente capaz de mudar uma sociedade? Não só em termos de evangelho, mas em termos sociais também? Com certeza, com certeza. A Bíblia ela é sensacional. Ela fala de tudo. Ela fala de tudo. O problema é que, assim, particularmente, eu vejo que nós, muitas das vezes, é o lance do fermento. A gente deixou a religiosidade, a gente deixou o fermento da religião cegar o nosso entendimento com relação àquilo que é tão espiritual quanto outras coisas. E o pior é aquilo que a religião tem de pior, né? Porque tem muita coisa na religião que é boa, mas, às vezes, a gente se deixa ser contaminado por aquilo que tem de pior, que é o preconceito, que é o afastamento, que é o isolamento vestido de santidade. Sim. Eu tinha muito, né? Você vê, tudo bem, eu era uma criança, eu lembro disso exatamente, inclusive estou lembrando da cena aqui agora. Não, você era muita criança, foi ontem. Eu lembro de uma conversa minha na rua, em frente à casa dos meus avós, lá no Gama, quadra 41.
E eu criança, e tinha um coleguinha meu que era crente. E minha família, a maior parte da minha família, sempre foi da parte mais católica. E eu lembro que quando chegava alguém, e esse meu amigo, esse colega, ele era crente, ele chegava, a gente já começava a destratar ele simplesmente pelo fato dele ser crente. Então eu falava de ir para a igreja, e quando me convidava então, eu ficava bravo, nervoso, e eu tinha nojo, eu era um porre. Deus é tão assim, os planos de Deus é tão incrível, porque teve uma vez, minha mãe sempre trabalhou fora, né, meus pais se separaram muito cedo, não lembro nem de eu morando com meu pai, né, tenho contato com meu pai e tudo, enfim, mas nunca, né, morou com ele. Junto, tal, mas lá na infância, bem no início da minha infância mesmo, porque eu nem tenho muita memória, mas o que acontece? Aí a gente ficava muito com empregada, eu e meu irmão, eu e o Alan, e, rapaz, justamente nessa época, aí, nos 10, 11 anos, tinha uma empregada lá em casa. Eu lembrei o nome dela, Marluce. Era como a gente fala, né, as irmãs do coque. E ela ia lá para casa e tal, fazia o serviço dela e queria orar pela gente, queria pregar para a gente. Ligava o hino, Cassiane. E eu ficava louco com essa mulher, que eu falava, meu Deus, véio, que mulher chata, esses crentes são uns porre, que não sei o quê. E olha aí, né? No que deu. Glória a Deus, cara. Quantas vezes eu me vi pedindo, Senhor, me perdoa, eu era só uma criança. Mas, enfim, o equilíbrio é porque eu acredito piamente que a igreja ela pode transformar, sim, toda uma sociedade. Eu vi amigos meus que saíram das drogas e dentre tantas outras coisas. A gente fala muito sobre esses grandes testemunhos, né? Droga, não sei o quê. Mas, cara, eu posso falar por mim. Eu era um cara, eu ainda sou um pouco, mas eu era um cara completamente fechado, tímido, medo de tudo e de todos. Eu lembro de chegar, minha mãe levar lá as irmãs da oração lá para casa e bater na porta do meu quarto. Escondia. Não, eu corria para debaixo da cama, cara. Eu morria de vergonha, medo. Falar em público. E hoje prega, canta. Pela graça. Pela graça, porque eu sei que eu não sou capaz, mas eu creio na graça de Deus que está sobre nós. Então, Deus falou muito comigo, por exemplo, né, para quebrar isso em mim, é a questão lá em Atos, né, quando fala, não se preocupe com o que você vai falar quando estiver na presença dos homens. Quantas vezes Deus me quebrou no meio através dessas passagens, Glória sabe? a Deus. Então, é um processo assim. Então, o equilíbrio que eu vejo, eu tenho amigos que, infelizmente, sabe, eu tenho até uma canção que fala um pouco sobre essa questão do chamado, de pessoas que estavam ali na igreja, firmes, e aquela coisa, aquele amor, mas se frustraram com o homem, com alguma situação, e vazaram da igreja, e não, agora é aqui em casa. Você é muito de refletir e transformar em canção, né? Eu amo isso. Tanto é que, para mim, ultimamente, Deus tem me dado até umas canções mais congregacionais, sabe? Mas se for pegar as minhas primeiras canções, as minhas primeiras 15 canções, vamos dizer assim, é muito, até a minha esposa briga muito comigo. Moça, tem que fazer música mais simples. Qual é Era canção? muito nessa pegada faroeste de caboclo, sabe? Eram músicas... Legião Urbana de Jesus. Eram músicas grandes, até de onde eu vim, né? Sim. Antigamente o negócio era mais poético. Isso, poético, era mais trabalhado. Sim. Hoje não tanto, né? Dependendo do nicho, claro. Uhum. Mas, enfim, tinha... Então, eu tenho muito essa raiz ainda. Parece também que a geração está um pouquinho mais rasa, então, às vezes, também não consegue ir tão fundo no texto, né? Tem isso também. Qual é a canção que você mais gosta? A sua? Minha. Tem aquela que é assim... essa é a minha paixão. Pastor, eu vou te falar. Eu gosto, por exemplo, essa que eu cantei agora, Maior que os Anjos, é uma canção que quando eu estou ministrando com a galera, não sei o que acontece. É surreal como o Espírito Santo assim, ele me tome, e como é uma verdade assim. Por mais que eu falo que essa música ela não é minha, ela é da Bíblia. Pô. Sim. Ela é Hebreus 1.
Acho que o refrão aí que tem um meu dedinho. Letra, Espírito Santo, música. Feat Davidson. Feat Feat Davidson e Luiz Télio Legado, porque legal. é Hebreus 1. O refrão ali, eu coloquei, né, algumas coisas ali para trazer um pouco mais de musicalidade, mas, enfim, essa é uma das, mas assim, eu tenho um carinho muito grande pela música Em Jesus, que foi o nosso primeiro single mesmo. A primeira, toca um pouquinho dela pra gente. Primeira autoral, que é uma adoração, né? Uma adoração assim, né? Força de expressão, né? Ela é uma música mais lenta e que fala sobre essa questão do chamado. Tem a ver com o que eu te falei, da questão do... Ela mesma, essa música nasceu do quê? Até uma vez um brother meu chegou assim, ei, mano, Deus te pegou aí. Porque ele achou que tinha a ver com minha história. Eu falei, não, mano, não tem nada a ver com minha história. Mas, de tanto eu ver amigos meus, foi uma das crises que eu tive, galera no louvor, teatro, não sei o quê, todo mundo envolvido na igreja, e, de repente, a galera que estava fazendo alianças e alianças de ir para as nações e não sei o quê, de repente... Dispersaram, foram para o mundo e foram viver as suas vidas. Na sua igreja. Isso. Frustrou. Pessoas que eu nunca imaginei, cara, que pregavam como ninguém, cantavam como ninguém, e se esqueceram do nosso Jesus, cara. E isso mexe comigo até hoje, porque eu falo, Senhor, sabe? E aí eu tenho que me conter, porque senão eu choro. Porque, de fato, pessoas que abandonaram, e até hoje abandonaram mesmo. E essa música tem a ver com isso, saiu desse momento de reflexão. Porque disseram sim para o chamado, disseram, eis-me aqui, envia-me a mim, mas botaram a mão no arado e começaram a olhar para trás. E isso foi uma coisa que eu sempre tive muito temor, né? Muito temor, muito temor. A música diz assim, deixa eu pegar o tom. Ela é mais ou menos assim. Ela foi o nosso primeiro single. Ainda não entendo porque deixei tua presença e fugi. Eu não compreendo, abandonei tuas verdades contra mim. Me restaram lágrimas que me acompanharam. Este sal no meu rosto me lembra o meu lugar. Sal da terra, luz do mundo, do que eu me tornei. E em Jesus é o meu lugar, e em Jesus prefiro estar, e em Jesus seguro estou, não vou mais sair dele, ele é o meu lugar. E em Jesus é o meu lugar, e em Jesus prefiro estar, e em Jesus seguro estou, não vou mais sair dele, ele é o meu lugar. Lá no centro do teu querer, sei que levas-me além do que eu possa imaginar. Eu tenho
chamado lá no centro do teu querer. Sei que levas-me além do que eu possa imaginar. E em Jesus é o meu lugar, e em Jesus prefiro estar, e em Jesus seguro estou, não vou mais sair dele, ele é o meu lugar. Então essa foi, Glória a saiu Deus, dessa cara. reflexão, né? Que tremendo. Cara, sim, além da canção ser linda, ser ungida, ser profética, a sua voz é maravilhosa. Amém. Fantástica. A gente ficaria aqui ouvindo assim, ó, Amém. horas e horas. E ouvindo você cantar, ouvindo as canções, fica muito forte para a gente. Por que legado? Porque as suas canções, elas deixam uma mensagem que é atemporal. Amém. Isso é muito forte. Fico feliz É de ouvir atemporal. isso. É uma coisa que talvez fosse cantado lá no princípio da igreja. Uhum. E talvez daqui 30 anos a gente vai estar cantando. Amém. Essa coisa do chamado, de, olha, não importa o que aconteça, em Jesus é o meu lugar. Daqui 30 anos, a outra geração, que já não vai ser mais a nossa, ela vai estar cantando isso. E são canções, eu ouvi uma vez o pastor Gustavo Paiva falando sobre isso, são canções que elas atravessam a história. Elas não são da modinha. Né? E eu acho que isso é tremendo. O que você... Aonde você pretende estar? E essa pergunta para você é muito... Eu acho que é muito emblemática hoje, porque você foi pai da segunda filha, né? Isso. Há 4 meses, né? Tá com a bebezinha em casa, né? Dona Laís. Laís, né? São 2, né? Duas. A Esther, Esther. 4 anos, e agora a Laís. Laís. O que você... Como você quer que as suas filhas ouçam falar de você daqui 50 anos? Pastor, que teve um pai apaixonado por Jesus. Eu sei que pode parecer clichê, mas Deus sabe o quanto que, apesar das minhas falhas, apesar dos meus tropeços diários, eu gosto muito do texto que diz, não tem nenhum homem sequer que não peque. Não tem nenhum sequer, né? Todos foram destituídos da glória de Deus. Não tem nenhum. Uma coisa que equilibra muito a minha vida é saber que, independente de Jesus, no sentido de ter morrido, né, por nossos pecados, aquela coisa toda, é saber que esse texto ele me lembra, ele me esbofeteia, e ele me coloca no lugar. Você precisa de mim, você depende de mim, e sempre vai precisar. Então que... Tem alguns textos que baixam nossa bola, né? É isso, e esses são os mais, ao meu ver, os mais essenciais. Então, uma coisa que eu falo, assim, falo muito para a Esther já entende, né, mais as coisas, filha, papai do céu fez isso, papai do céu fez aquilo. Mas por que não pode fazer aquilo outro? Porque o papai do céu, porque a Bíblia... filha, isso aqui é a carta de amor do Senhor para nós. Outro dia, estava explicando um pouco sobre isso, a gente lá sentado na cama, e eu não lembro agora o contexto, mas a gente estava sentado na cama e eu ensinando algumas coisinhas para ela. Eu acho que ela, não sei se ela veio com um lápis ou uma borracha da escola que não era dela. Eu falei, filha, não pode isso, porque não é seu, alguma coisa assim. Uhum. E aí
eu ainda estou num processo, gente. Eu sou pai há pouco tempo e às vezes eu ainda acho que a criança está no mesmo entendimento que o meu, e aí eu começo a falar de algumas coisas, aí eu tenho que abaixar aqui o nível, assim, no sentido, né, de falar mais a linguagem da criança. É igual a Amanda manda você compor mais simples. Isso, exatamente. Eu sei que foi uma experiência muito legal que eu tive com minha filha, e que tem a ver com essa resposta que eu vou te dar, porque eu sei que eu comecei a falar com ela sobre o que era pecado. E aí fui falando com ela, tal, por que Jesus havia morrido, quem era o inimigo da gente, o porquê, tal. Ah, mas quem é o diabo? Quem é esse anjo? Não sei o quê, tal. Falando de mentira e não sei. Ah, foi porque ela mentiu. Ela contou uma historinha lá que não estava fechando a conta. E aí foi isso. E aí eu cheguei, fui trocar ideia com ela sobre isso, tal. Eu sei que no meio da nossa conversa, eu explicando sobre esse processo de redenção de Jesus, aquela coisa toda, caiu uma ficha nela, pastor. Caiu uma ficha nela tão absurda. Eu falando, ela ajoelhada em cima da cama, ela pegou e fez assim... E começou a chorar descontroladamente, chorar. Ela, eu pequei. Começou a chorar. E eu me preocupei, porque eu não esperava aquela reação dela. Ou de que ela iria entender da forma que entendeu. Uhum. Ela agora, eu não vou morar com o Papai do Céu, e aquela coisa toda. Ela ficou desesperada. E eu peguei, abracei ela, falei, não, calma. Mas tem Jesus, filha. Deixa eu te explicar. Sabe por que Jesus morreu na cruz e tal. Eu fui explicando. Mas foi tão lindo ver ela com 4 anos, entendendo o plano da salvação. Isso. Nem eu foi uma surpresa para mim também. Eu estava ali só explicando. E aí foi quando eu fui falar da graça com ela até, surgiu uma situação muito engraçada, né? Eu comecei a falar da graça com ela, tudo tal. Aí depois de um tempo que ela tinha acalmado tudo, ela falou, então toda vez que peca é só pedir perdão para o Papai do Céu, tá tudo certo. Não, pera aí. Aí eu falei, super graça aqui em casa não. Hiper graça aqui em casa não. E ela tá naquela fase que tá perguntando tudo. Aí ela, mas papai, o que é hiper graça? Não, filha, isso é outro dia agora. Por favor, não me faça pergunta de... Aí a Amanda fica, ei amor, tu inventa, velho. Ótimo isso. Eu hipergraça aqui em casa também não, peraí. Eu sei que foi assim, foi muito legal esse momento, mas respondendo melhor a sua pergunta, eu quero que elas, de fato, saibam que o pai dela, e não só o pai, né, mas a mãe dela, nós somos apaixonados por Jesus. A gente... independente de holofote, eu falo muito isso com os meninos, cara, independente de se, infelizmente, a gente está vivendo tempos, né, que, infelizmente, muitos de nós, a gente está confundindo a aprovação de Deus com likes, com views, com compartilhamentos, né, confunde o mover de Deus porque a gente está tocando uma música que está hypada, como os jovens, né, estão dizendo. E, deu certo, então Deus está no negócio. Se não deu certo, se não tem views, então Deus não está na parada. Então, uma coisa que eu falo muito com a galera, que nós sejamos fiéis. Eu falo com a galera, por onde a gente passa com legado, ou entre nós mesmos, na nossa mesa de comunhão, né? Independente de views, independente de likes, independente de números de agendas ou não, vamos ser fiéis àquilo que o Senhor tem gerado em nós. Porque vai chegar um dia que a gente vai prestar conta. E quem aprova a gente, aprova ou não a gente, é Deus, não são números. Então, sabe, eu admiro muito o Resgate, a banda Resgate. Eu tenho eu tenho eles como uma referência assim Zé Bruno, dentre outros. Foram nossos influências, né? O senhor falou de atemporalidade, né? Ser atemporal. E, cara, eles estão se lixando para isso. E eu vejo uma galera, principalmente os mais novos aí, que eles estão muito preocupados em tá hypado e, cara, isso é ilusão. Isso é ilusão. Eu vou te confessar uma coisa, sabe, Davidson? É algo que ele gera
o fato de nós estarmos fazendo o átrio. Porque nem sempre a gente tem os views que a gente sonha. E nenhum problema Como com homens. views também. Né? É verdade. Nenhum problema. nenhum O problema é que se perder por conta disso. Agora, se questões fortes, que a gente conversou aqui, se o testemunho, por exemplo, da sua filha, de com 4 anos de idade, entender o plano da salvação, alcançar uma vida. E se não alcançar ninguém, me alcançou hoje. Entendeu? Você não tem ideia de como eu senti Deus aqui, nesse momento nosso e na sua vida. Amém, mano. Certo? E eu acho que isso é o mais importante, né? E a gente falou muitas vezes aqui, né, no podcast hoje, porque faz parte do nome da banda, é o nome da banda, legado. Mas o importante é o que a gente deixa, Sim. né, de história, de legado para as outras gerações ou para quem vier, para uma pessoa que vier e falar assim, cara, aquela palavra me chamou, aquela palavra me impactou. Eu acho que isso é mais forte, na verdade. Isso é muito forte. Com certeza. Por exemplo, fala-se muito hoje sobre relevância, né? Tem muita exatamente. gente querendo ser relevante, mas não está se preocupando em ser relevante dentro de casa. Então, tipo, eu bato nessa tecla, porque terminando de responder tua pergunta, do negócio das filhas e tal, cara, de que adianta eu, ou seja quem for, ter likes e likes e likes, música hypada para cima e para baixo, e nada contra isso, gente. Não estou dizendo que é errado de maneira nenhuma. Mas é minha filha não ter um exemplo de pai. Eu não ser fiel à minha esposa até a morte. Volta e meia e a Amanda dá umas tretas. E tá tudo certo. O problema não é a treta. O problema é quando eu não uso essa treta para a gente amadurecer e continuar a caminhada. Sabe? Então, eu amo a minha esposa. Sabe? A gente já passou umas coisas assim bem difíceis já. Mas quando de fato o foco é Jesus, cara, é o que a gente estava falando. Fica tudo mais fácil, né? Não importa. Eu estava conversando com um brother meu esses dias no carro. Salve, Vaguinho. Cara, eu estou me lixando. Falei para ele, mano, eu estou me lixando. Estou me lixando para esse lance do status. Porque a gente tem que manter uma aparência de homem, de Deus, sabe? De ministro, de... Se eu não for relevante para minha casa, que se exploda o resto. Tremendo, Davidson. É isso. Tremendo. Cara, eu quero muito te agradecer. Amém. Prazer estar aqui, conhecer vocês. É um prazer ter vocês aqui. Eu quero ver se a gente marca para trazer a banda toda para a gente. Amém. Isso, a gente monta a estrutura toda. E a gente conversando, batendo papo, vocês prazer, ministrando, vai ser muito bacana. E que Deus possa continuar abençoando vocês. Amém. Que realmente o legado não seja só um nome, mas seja isso que você deixou aqui hoje, certo? Amém. Que em cada local que vocês ministrarem, que vocês deixem um pouquinho disso que é a essência. Amém. Do ministério de vocês. Amém? Amém. E eu queria que você terminasse tocando. Vou me despedir de você, mas a gente vai se despedir ouvindo mais uma canção do Davidson, que hoje veio para representar, né, os meninos da banda do Ministério Legado. Vou tocar uma que não é nossa agora, mas uma que tem feito assim, parte assim, do nosso devocional ultimamente, e que com certeza todos conhecem, né? Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. E eu adorarei ao Deus da minha vida.
vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh,